A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? 7 minutos com Deus, todo dia. Você sabe que eu estava conversando com a minha mulher ainda há pouco, a necessidade de se pregar, não é bem pregar, é uma reflexão diária. Não é não ter o que dizer, é saber o que falar. E hoje, sinceramente, eu tive dificuldade de não escolher o assunto, embora haja uma pesquisa. E a Bíblia de Gênesis a Apocalipse vai nos dar um oceano de assuntos que eu poderia discutir com vocês. Mas, na realidade, falar aquilo que o Espírito Santo deseja falar com vocês é muito difícil. Exige por parte daquele que ministra, que reflete com vocês, uma sintonia muito fina com Deus. E hoje eu queria falar de um mal que está em voga, queria falar de um assunto que tem acometido muitas pessoas. Eu queria falar de algo que virou notícia no país, que é o suicídio. Alguns casos famosos que foram exibidos em televisão, internet, rádio, Profissionais, atletas, a cada dia, gente desconhecida. Muito próximo aqui da minha casa, semana passada, uma pessoa se atirou também de uma janela. E aí a gente vê que depressão não é frescura. Depressão é uma doença terrível. Tão terrível que eu estava vendo um estudo feito pela Unicamp, que é uma universidade renomada, dizendo que 17% dos brasileiros, em algum momento da vida, ouça isso com atenção, 17% dos brasileiros em algum momento da vida já pensou em dar fim à própria vida. E o que faz o suicida pensar isso? Se jogar de uma janela, ou se dar um tiro, ou algo que arranque a sua vida, sendo que o único que tem esse direito é Deus. Mas também não vou entrar no mérito da questão, Não estou dizendo aqui se alguém que se matou, cometeu suicídio, vai para o céu, para o inferno. O papo não é esse, não tem nada a ver com isso. Cada um sabe do seu problema. Aqueles que conhecem a Bíblia vão interpretá-la à sua maneira. Mas eu queria dizer que essa doença precisa ser tratada. Há uma espiritualização por parte de um pastor, de um líder religioso, de um padre, ou seja lá o que for, que muitas vezes não existe a necessidade de um médico, de um remédio, de um ansiolítico, de um antidepressivo. E claro que Deus cura. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Claro que Deus cura, liberta. E claro que depressão não se trata tão somente de possessão demoníaca. Depressão é uma doença que esgota a pessoa a tal ponto, é quando ela, dando fim à própria vida, encontra solução para todos os seus problemas, o que é um grande engano. E também não é covardia, não é fuga, é desespero. Então eu queria que você olhasse para a pessoa depressiva com muito mais cuidado e ministrasse sobre a vida dessa pessoa com muito mais carinho. Eu me solidarizo a você. Eu entendo a tua dor. Eu sei o que você passa. E talvez o teu discurso seja: pastor, eu tenho tudo e não sou feliz. Eu tenho dinheiro, eu tenho um bom marido, uma boa esposa, eu tenho filhos, moro bem, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho saúde, eu tenho aquilo, eu tenho tudo. Mas não tenho nada. A minha vontade é de morrer. Essa angústia que toma conta de mim é uma coisa sem explicação. Eu tomo remédio e nem remédio adianta. Deixa eu lhe dizer algo do fundo do meu coração. Você precisa conhecer Jesus em sua essência. Você precisa compreender Jesus na sua forma mais bonita, que é quando ele se revela de maneira tão amorosa a cada um de nós. Deus mora dentro de você. Você sabe que eu estava ontem dizendo algo e ouvindo e conversando com um pastor muito conhecido. Eu falava sobre a preguiça que dá de ir à academia e às vezes a vontade que a gente tem de desistir. E ele usou uma expressão até muito óbvia, mas eu parei para pensar. E ele falou assim: Gerê, não ir à academia é até pecado, é templo do Espírito Santo, se não cuidar dele você está pecando. E sabe que aquilo me bateu diferente? E eu falei: é verdade.
foi um estímulo a mais para que eu fosse à academia. Estou usando um exemplo, às vezes, chulo para você entender assim. Como é que você pode maltratar o corpo que não é teu, que não pertence a ti? Claro que eu estou falando com aqueles que são cristãos, mas também com aqueles que não são e podem fazer desse corpo a habitação de Deus ou lançá-lo do alto de um prédio e dar fim a este corpo. E dentro desse corpo pode morar aquilo que é mais bonito, perfeito e digno de honra, glória e louvor, que é o próprio Deus. A decisão, o que fazer com aquilo que Deus criou, que é o ser humano, cabe a você. Aí mora o livre-arbítrio. Então você pode fazer desse corpo morada do Espírito Santo, ou você pode destruir esse corpo com as próprias mãos. Mas creia em nome de Jesus. Há uma batalha espiritual sendo travada agora para que você ouça, assista essa mensagem. Depressão não é frescura. Você vai procurar um médico, você vai enviar esse vídeo para alguém que tem depressão, você vai ajudar essa pessoa, você vai buscar ajuda. E além da ajuda médica, além do amparo das pessoas que te amam, a Bíblia, a palavra de Deus, a oração, a leitura diária, vai trazer cura para a tua alma definitiva. Esse corpo que nasceu para ser a habitação do Espírito Santo não será destruído pelo inimigo de nossas almas. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 31, verso 8: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Não tenha medo do amanhã, do porvir, porque Deus já está lá cuidando de tudo. Ele será contigo, não te deixará. Jesus não abandona ninguém. Não é costume de Deus abandonar as pessoas. Às vezes você, na solidão da vida, entende que Deus te abandonou e Ele não te abandonou. Ele está aí contigo. Ele está me usando para falar com você. Se você tão somente dobrar os seus joelhos e confessá-lo como Senhor e Salvador e estender a sua mão para Ele, Ele estenderá as mãos para você e vai te resgatar desse lamaçal. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Então não temas, não te espantes, não tenha medo. Muitas vezes o suicida comete tal atitude pelo medo, pelo pavor que avança sobre a alma da pessoa que está enfrentando essa doença terrível. Desculpe, eu hoje me delonguei, tomei um pouco mais de tempo, mas é porque é um assunto tão delicado que precisa ser tratado com muito carinho e jeito. Eu te amo em Cristo. Jesus te ama, de verdade. Não desista. Não desista do melhor projeto que Ele fez, que é você. Não abra mão da vida que Ele te deu. Não destrua o templo do Espírito Santo. Faça dele uma moradia linda, adornada, porque Ele vai habitar em você e fará grandes coisas através de você. Amém? Senhor, em nome de Jesus eu oro. Todos aqueles que nesse momento me ouvem, me assistem, me acompanham e sofrem com depressão. E talvez os pensamentos suicidas tenham rondado essa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, traga cura sobre essa alma, essa mente. Traga cura e povoe estes pensamentos com as coisas do céu, é o que eu declaro, intercedendo sobre cada um. Em nome de Jesus, amém. Envie esse vídeo para alguém. Nos ajude. Vamos exercer aquilo que Jesus nos pediu. Ele veio para os enfermos. E se Ele veio para os enfermos, nós também temos que estar prontos para eles. Eu amo você. Deus abençoe.